O momento que todos estávamos esperando, a reação do Midoriya ao ver o Bakugou caído morto no chão e o momento da sua explosão em fúria com o poder do One for All e o chicote negro saindo da sua boca como se ele tivesse tomado pela escuridão e pelas trevas. Quando vazou essa página ali pela quarta-feira, eu dei uma surtada, galera. Eu vi ali, eu fiquei, caraca, saindo um chicote da boca dele, eu fiquei, caraca, que bizarro. É exatamente assim que eu fico quando eu vejo que você não está inscrito no canal, galera. Então aproveita esse momento e confere a sua inscrição e se o sininho tá ativado, porque hoje a gente vai falar do capítulo 367 de Boku no Hero Academia. Contextualizando primeiro, galera, a gente viu como o Midoriya, ele era pra estar no núcleo do Shigaraki, lutando contra o Shigaraki desde o começo dessa batalha, só que ele foi puxado para outro núcleo da batalha através de um dos portais que o Monoma copiou do Kurogiri, que continua preso inclusive, né? E agora ele precisava voltar correndo, ou melhor, voando até o núcleo do Shigaraki antes que fosse tarde demais, assim gerando aquela clássica tensão, né? Aquela clássica expectativa para a grande chegada do protagonista quando a água batesse na bunda dos outros heróis. Então a gente vê nesse capítulo o Midoriya seguindo ali a caminho e se deparando com algumas naves, e essas naves são justamente as naves que vieram dos Estados Unidos e que auxiliaram a Star and Stripe, que era a heroína número 1 dos Estados Unidos e que acabou sendo morta ali pelo Shigaraki, né? Mas apesar dela ter sido morta, a sua equipe continua prestando auxílio ali aos heróis aparentemente, né? Conseguindo ali resgatar heróis que permanecem ali perdidos, enfim, levando eles até as escolas que estão servindo como refúgio para não só os alunos, mas também o resto dos civis. A gente só não sabe se essas naves elas vão ter algum papel além desse ou se serviram mais como um auxílio para o Midoriya mesmo, mais para gerar uma motivação a mais ali, um elemento a mais de motivação para ele, além de possivelmente ter feito uma leve referência ao primeiro filme do espetacular Homem-Aranha, onde ele consegue ajuda ali do pessoal, dos trabalhadores ali que lidavam com os guindastes ali, né, com os aparelhos de obra da cidade e que formam aquela ponte para que ele pudesse, usando a sua teia, chegar até o local de destino, e foi muito parecido com a cena que a gente teve aqui do Midoriya, né? Ele também usando o chicote negro como se ele fosse um Homem-Aranha. Então a gente viu no capítulo passado, e mais uma vez nesse capítulo, como o Midoriya chega na voadora no Shigaraki, porque é isso que um amigo de verdade faz, não é não? E o Shigaraki começa se perguntando se o Midoriya estaria mais forte. Só que logo depois, explicando aqui pra vocês, e o próprio Shigaraki ele entende, né? O Shigaraki, ou melhor até, o All for One, ele percebe que o Midoriya ele usou a individualidade do terceiro portador do One for All, que é chamada, para quem não lembra, de Fadin, que basicamente consiste no acúmulo de energia cinética que fornece um boost a mais na hora da liberação dessa energia toda, mas não é algo que ele pode usar 100% do tempo, ele precisa carregar, acumular essa energia e liberar assim de uma só vez. Isso naturalmente dá um boost a mais de força para o Midoriya, e nesse caso a gente viu o resultado dessa investida. O Shigaraki é isolado bonito contra a barreira da Yue, aproveitando ali, levando um choque, né, por ter entrado em contato com a barreira, mas foi uma bela de uma investida ali, foi uma bela de uma arregaçada que ele levou logo de cara. E finalmente o Midoriya percebe o Bakugou caído no chão, rodeado de dedos partidos do corpo do próprio Shigaraki, que ele vinha multiplicando, e inclusive vários pedaços de cabos que o Best Jeans tinha usado para lutar ali, né, durante esse período todo. E galera, cenário caótico ali, né? O Bakugou ali no fundo e um cenário de vários dedos assim, uma parada ali realmente de destruição e caos. E em seguida mais uma página agora com um pouco mais de zoom no Bakugou e um quadro logo abaixo mostrando a cartinha ensanguentada que o Bakugou carregava com ele, que ele tinha do All Might, que ele gostaria de receber um autógrafo e que nunca teve a oportunidade, nunca conseguiu, digamos, se abrir para pedir esse autógrafo que ele tanto
queria, né? E é nesse momento que o Midoriya ele começa a reparar que, na verdade, a coisa tava feia, galera. Ele tinha se iludido, ele chegou a princípio se iludindo por ter visto o Mirio lutando de boa assim que ele chegou, mas só agora que ele começa a reparar ao seu redor. E nisso a gente vê mais um quadro de todo mundo caído no chão, tanto a Nejire com uma ferida enorme na barriga, o Sun Eater, que tinha sido isolado no capítulo passado, e a Miruko, coitada, sem os dois braços e sem a sua perna direita. A única perna que ela tem ainda é a sua perna esquerda, que ainda foi ocultada pelo Midoriya tá na frente ali, no caso, na forma como foi distribuído os elementos. O Midoriya na frente da Miruko fez parecer que ela não tinha nem a única perna que ela tinha sobrando. E é óbvio que o Shigaraki ia começar a dar aquela provocada para que o Midoriya passasse a agir de forma simplista. Ele mesmo explica, né? Já que uma das maiores armas do Midoriya é a sua criatividade, e para isso ele precisa de tempo para pensar e bolar planos. Mas se ele tiver tomado pela raiva, o Shigaraki ganha vantagem. Então ele começa a provocar enquanto parece um animal de 4 patas. Ele parece realmente uma criatura bestial, falando ali: você não vai justificar o seu atraso? O que acha de fazer como aquelas pessoas e fugir da responsabilidade? E nisso começa o One for All a vazar do corpo dele, até que a gente tem a infame página dele completamente enfurecido, com um chicote negro vazando como se fosse uma extensão ali do seu próprio cabelo ali, mas vazando também da sua boca, dos seus braços. Tipo, o poder do chicote negro não é exatamente um poder maligno, mas casou muito bem nesse contexto, porque fez parecer como se o Midoriya ele realmente tivesse sido tomado pela escuridão, pelas trevas, pela sua própria raiva. Então ficou muito legal esse desenho. E óbvio que essa cena é uma reprodução da última guerra, quando o Bakugou se joga na frente do Midoriya e é empalado pelo Shigaraki. E depois disso, o Midoriya fica putaço e vai com tudo pra cima dele. Mas ainda assim, galera, eu sinto que da primeira vez foi mais impactante por alguns motivos. Primeiro porque, de fato, foi a primeira vez que a gente viu o Midoriya tão puto como a gente nunca tinha visto antes na história do mangá de Boku no Hero. Segundo, pelo fato da guerra, da primeira guerra, ter sido mais impactante de forma geral do que essa guerra final está sendo. Por mais que essa guerra final tenha alguns pontos altos, eu acho que o ritmo da primeira guerra, de forma geral, se manteve muito lá em cima em 90% dos capítulos que a gente teve. Então, naturalmente, a gente já tá muito mais quente ali, empolgado e envolvido em tudo que tá acontecendo na guerra. E terceiro, que não dá pra negar, é o fato de que o Bakugou ele tá morto há 5 capítulos, então dá a entender, passa a impressão de que talvez essa reação do Midoriya, por mais que ele tenha chegado só agora, e isso não teria como mudar, mas ainda assim parece que veio meio atrasado, sabe? Parece que a gente já tá há muito tempo com o Bakugou morto e só agora a gente vê a reação do Midoriya e nada do Bakugou reagir, sabe? A gente até viu que o Edshot, ele com o seu poder de reorganizar as próprias células, ele decidiu se sacrificar para consertar o coração do Bakugou, que tinha sido estourado pelo socão que ele levou do Shigaraki no peito, né? E que ferrou tanto o coração dele quanto o pulmão. Além do tempo que ele já está desacordado, que em tese já devia causar algum dano cerebral irreversível. Mas isso a gente até pode considerar que o Edshot ele vai dar um jeito também de consertar com o seu poder, né? Se a gente considerar que também teria essa variável. Mas eu sinto que talvez o timing tenha passado um pouco para que a gente visse a reação do Midoriya nesses 5 capítulos e que talvez fosse legal se o Midoriya ele fosse até o corpo do Bakugou para que ele sentisse de perto a perda e a cena ficasse mais chocante ainda, né? E daí ele percebesse que o corpo do Bakugou estava sendo reconstruído e o Bakugou começasse a recobrar a consciência e daí os dois se olhavam e se beijavam. Só que quem assumiu o papel de acalmar o Midoriya foi o Mirio, dizendo que nós somos heróis, se não dermos vida às palavras bonitas, quem vai transformar ideais
em realidade. E galera, sobre o capítulo passado, que o Mirio ele entra em completo desespero e mostra a bunda para o Shigaraki e assim tentar distrair ele enquanto a barreira da Yue era desfeita para que o Midoriya pudesse entrar, como eu falei, existia toda uma expectativa no Mirio dele ser o maior candidato a sucessor do All Might e herdeiro do One for All. Mas naquele momento, o Shigaraki sequer olhava na cara dele de tão insignificante que o Mirio ele era. E com a chegada do Midoriya arrebentando o Shigaraki, isso contrasta perfeitamente, porque por mais que a gente possa imaginar que o Mirio teria a capacidade de honrar o poder do One for All caso ele tivesse recebido, no fim, foi o Midoriya quem herdou o One for All. Ele foi o sucessor do All Might e a escolha que deu certo e que, dominando os poderes do One for All, conseguiu conquistar a força necessária para derrotar o Shigaraki e ser digno do poder que ele recebeu. Então, o contraste dos dois candidatos a sucessores do One for All no capítulo passado foi bem interessante, né? Com o Mirio ele sendo colocado lá embaixo, enquanto o Midoriya ele foi colocado lá em cima com a sua chegada. Mas ainda assim, o Mirio nesse capítulo assume esse papel de suporte. E assim, finalmente, o Midoriya consegue controlar a própria raiva e temos a página final dele chamando o All for One e perguntando se o Shigaraki ainda estava ali dentro. Uma página muito maneira de todos os portadores do One for All atrás dele, uma pose muito boa do Midoriya agora com um chicote negro ao redor do pescoço, como se fosse o cachecol do Aizawa, e principalmente ele querendo saber do Shigaraki, porque ele precisa passar pelo domínio do All for One naquele corpo e naquela mente para que ele possa alcançar a criança interior do Shigaraki. E isso vai se dar tanto no mundo físico, com o Midoriya tentando fazer o Shigaraki se abrir, quanto no mundo metafísico do One for All, quando eles entrarem em contato, certamente, e o All for One tente roubar o poder do One for All mais uma vez, e assim a gente veja aquele embate ali e a presença mais ativa dos portadores do One for All. Então é isso, galera, mais um capítulo revisado aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, lembrando mais uma vez, e não foi inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque tem vídeo sempre, galera. Toda semana, vídeo sobre a reta final do mangá de Boku no Hero Academia. Então, para você não perder os próximos vídeos, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Até a próxima, tchau!